Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único diretamente aqui para você. E agora meu aluno e minha aluna, pega essa visão. Quando a gente fala de conhecimentos bancários, os editais de conhecimentos bancários, eles costumam se dividir. Uma parte é o conhecimento bancário puro e simples, que seria o conhecimento bancário seco, digamos assim, e uma parte é o conhecimento bancário de legislação. O que seria um conhecimento bancário seco, puro e simples? Sei lá, produtos bancários, mercado de capitais, mercado de câmbio, sistema financeiro nacional, Selic, essas coisas todas. O que seria uma parte mais de legislação? Crime de lavagem de dinheiro, LGPD, código de ética, sustentabilidade, coisas do tipo. Agora, estamos na nossa 9ª aula de conhecimentos bancários e eu acho que em 10 a 12 aulas, ou seja, talvez na próxima ou até em mais 3, né? Não, acho que de 11 a 12 aulas na realidade, a gente finaliza a parte seca de conhecimentos bancários, restando apenas a legislação, que é muito mais tranquilo. Então, core de conhecimentos bancários está aqui. Corre atrás, você que não assistiu ainda as 8 aulas passadas, que você consegue correr atrás de todo o seu edital. Lembrando, saindo o edital, a gente vai selecionar as aulas de acordo com o edital, adicionando se for o caso. Tá bom? Beleza, show de bola. E na aula passada, nós vimos o assunto mercado bancário, onde eu falei o que era uma operação de tesouraria, o que era o varejo bancário, o que era recuperação de crédito, entre outras coisas. Nesta aula, nós vamos ver o mercado interbancário, que talvez seja um dos assuntos mais underground de conhecimentos bancários. Como assim? Um dos menos cobrados. É bem difícil você ver cobrança de uma questão, né, desse assunto aqui especificamente. Sempre lembrando que essas aulas que eu tô falando para você são teóricas. Vamos ter aulas de exercício, tá? Muito focados na banca do seu edital. Tá bom? Explicações feitas. Vamos lá. Gente, não podemos nos esquecer o que é o mercado monetário. Lembra quando a gente fala de mercado financeiro e seus desdobramentos? Nesse mercado financeiro e seus desdobramentos, nós temos o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Esses são os 4 mercados que fazem parte do mercado financeiro. Parando para pensar apenas em mercado monetário, nós temos aquelas operações que são de curto e curtíssimo prazo, responsáveis pelo controle de liquidez na economia, ou seja, o dia a dia mesmo das transações bancárias. Tá bom? Quando a gente fala em mercado interbancário, vale muito a lógica do mercado bancário, porém, entre bancos. Certo? Por quê? Porque os bancos, eles emprestam dinheiro e tomam dinheiro emprestado entre eles. E essa dinâmica de emprestar dinheiro para um banco e tomar dinheiro de outro banco, emprestar dinheiro para outro banco e voltar dinheiro para outro banco e etc para outro banco e coisa do tipo, e vem que vai, e vai que vem, é o que nós damos o nome de mercado interbancário, mercado monetário interbancário. E são essas relações de empréstimos entre os bancos que nós vamos ver na aula de hoje. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então, já falei aqui do mercado, né, monetário. E o que acontece? Gente, como é que um banco ele atua no seu dia a dia? O banco, basicamente, ele atua de 2 formas: captando dinheiro, emprestando dinheiro e vendendo produto. Quando você abre uma conta corrente no banco e você coloca ali um dinheiro naquele banco, o banco está captando o seu dinheiro. Você coloca dinheiro naquele banco. Quando você vai lá e compra um CDB, né, você investe no CDB ou abre uma caixinha do Nubank, qualquer coisa, o banco está captando o seu dinheiro. Você está colocando o dinheiro no banco. Até aí tudo bem. Quando você toma um empréstimo, compra um carro financiado ou coisa parecida, você está pegando o dinheiro do banco. Então o banco está lhe emprestando dinheiro. E quando você compra um seguro, uma capitalização, o que quer que seja, você está comprando produtos bancários.
Beleza? Tranquilo. Agora veja só. Se o banco empresta dinheiro, se ele emprestar para todo mundo e ninguém pagar, o que acontece com esse banco? Ele fica em maus lençóis. O banco, o dinheiro que ele empresta é, de certa forma, eu já falei que existe alavancagem, blá blá blá, mas a duras penas seria o dinheiro que ele tem. E se todo mundo chegar lá e sacar o dinheiro do banco? O que acontece? O banco não tem mais dinheiro. Ou seja, o banco não tem dinheiro infinito. Banco não é casa da moeda. Tanto é que vários bancos entram em falência. Bancos quebram. Um dos grandes exemplos anedóticos é a poupança Bamerindos, que não continua numa boa. Os mais antigos vão lembrar que o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa, coisa que não aconteceu. Ela não continuou numa boa. Tá bom? Beleza. Então bancos quebram. Quando um banco quebra, ele vai pedir dinheiro para quem? Para o governo. O banco, ele é uma estrutura muito interessante porque ele é capitalista no lucro e socialista no prejuízo. Como assim? Na crise de 2008, que foi uma das maiores bolhas imobiliárias e crises financeiras da história mundial, que foi a crise de 2008, o governo americano chegou a emprestar $1 trilhão para salvar os bancos naquela época, porque os bancos estavam te perdendo todo o dinheiro, então o governo interviu. Então esse papo, governo não pode intervir, só quando tá dando lucro, né? Porque quando tá dando prejuízo, quer que intervenha, né, bonito? Né, bonito? Tô ligado em você. Mas beleza. O que acontece? Só que para isso acontecer, uma situação muito extrema. Os bancos, então, eles desenvolveram um mercado entre eles. Porque eles entenderam o seguinte, gente, cada um fica no seu quadrado, todo mundo tem vários lucros, a gente mantém uma concorrência, logicamente, mas a gente também pode se ajudar. Por quê? Se eu preciso de dinheiro e eu sou um banco, eu tenho duas opções. Ou eu pego do governo, diretamente pelo Banco Central, ou eu pego de outro banco. Quem você acha que vai emprestar mais caro? O governo. Então, os bancos sempre tentam não chegar no Banco Central. Lembra que quando a gente falou que o Banco Central é o banco dos bancos? O que significa ser o banco dos bancos? Significa que o Banco Central, ele capta dinheiro do banco por meio de reserva compulsória. Então o Itaú deixa lá um pedacinho de dinheiro no Banco Central, o Santander também, o Nubank também, assim sucessivamente. Todo mundo fica com um pedacinho de dinheiro. E também o Banco Central pode emprestar dinheiro para esses bancos. Por isso que é o banco dos bancos. Lógico, vai ser mais burocrático, vai ser mais caro. Os bancos, então, eles podem emprestar deles mesmos. É como se o Itaú, Santander, Nubank, Inter fossem irmãos que se respeitam, mas brigam de vez em quando, e o Banco Central fosse o pai. Ninguém quer pegar dinheiro com o pai. Então vai lá, troca ideia entre os irmãos, eu te empresto um pouco aqui, você me empresta um pouco ali, fica tudo de boa. Essa dinâmica é o que se fala de mercado interbancário. É um mercado onde o banco atua comercialmente com outro banco. Seja emprestando dinheiro de um banco, vai ter um banco que empresta e outro banco que pega. Certo? Beleza? Show de bola. Então é isso aqui que eu falei para vocês, ok? Os bancos obtêm e concedem empréstimos entre si. Ou seja, bancos acabam sendo um sistema compartilhado e, de certa forma, dependente um dos outros. Eu vou fazer um pause para comentar a ótima, como é que eu posso dizer, participação do Mário Salles. Esse Mário Salles está se tornando um personagem bem legal aqui, ele faz algumas coisas bem pertinentes. Ele falou uma coisa interessante: se preocupe em fazer mais de 85% da prova. E aqui eu vou dar 2 dicas para vocês. Pessoal, primeira dica, não se estuda depois do edital. Quando alguém pergunta para mim, professor, quando é que sai o edital de tal concurso? Cara, me dá uma tristeza. Eu falo, você vai esperar sair o edital para estudar? Se você esperar sair o edital para estudar, significa que você não vai passar. Comece a estudar antes, cara. Você vai esperar o edital para estudar, o edital sai, tem um monte de aula para ir atrás. Não, você tem que estudar como uma rotina. Segundo, eu sempre falo que existe um número mágico. Esse número mágico eu falo 80%.
Em muitos lugares, a nota de corte, parando para pensar em Banco do Brasil, foi em torno de 85%. Só que aqui você tem dois fatores. Quais são os dois fatores? Primeiro, essas notas foram em grandes polos, normalmente capitais. Já falei para vocês que capitais vêm com o preço da concorrência, a nota de corte fica mais alta. E a segunda e mais impactante, a prova do Brasil foi muito fácil. Do Banco do Brasil foi muito fácil. Ricardo, a matemática foi difícil. Se tivesse sido difícil, não tinha tanta gente gabaritando. Não tinha tanta gente fazendo uma nota acima de 85 para nota de corte acima de 85. E aí vem uma outra coisa que é um bônus. Tem como fazer 85% numa prova sem saber matemática e matemática financeira? Não tem. Então, é obrigatório que você saiba matemática e matemática financeira para fazer prova de banco. É obrigatório que você estude antes do edital. E é obrigatório que você vá para a prova com a cabeça de fazer pelo menos mais de 80% da prova. Porque é isso que vai te aprovar. É isso que vai te colocar perto da vaga, que vai te colocar com o crachá do banco ganhando seu salário ali de 5, 6, 7, 8 mil reais para começar. Tá bom? Vamos que vamos. Então, continuando aqui. Então, né, os bancos obtêm e concedem empréstimos entre si. Ou seja, né, banco acaba sendo um sistema compartilhado e dependente. Beleza. Mercado monetário. O mercado monetário interbancário é o núcleo mais importante no mercado financeiro. Por que o núcleo é mais importante? Isso é informação interessante. É considerado o núcleo mais importante porque se os bancos não emprestarem entre si e tiverem uma concorrência predatória de deixar o amiguinho morrer, colapsa o sistema financeiro como um todo. Então essa dinâmica interbancária, ela é extremamente importante para o mercado monetário, certo? E aqui vem um detalhe. Quais são os prazos dessas operações? Prazo mínimo de 1 dia, ou seja, você paga em até 1 dia, e prazo máximo de 1 ano. A taxa de juros é livremente acordada entre as partes. Gente, vamos lá. Pensa comigo. Hoje, dia 18 de agosto de 2023, nós temos uma taxa Selic de 13,25% ao ano. Quando um banco vai até o Banco Central e pega o empréstimo, a taxa referência para que o banco pegue essa operação de redesconto é 13,25% ao ano. Normalmente, o Banco Central não vai emprestar isso, vai emprestar um pouquinhozinho mais. Por quê? Porque o Banco Central também não quer incentivar essa taxa de redesconto. Tanto que é, inclusive, um instrumento de política monetária subir a taxa de redesconto para fazer uma política monetária restritiva. Aí você pensa, Ricardo, se é 13,25 e o Banco Central cobra 13,29, tá a mesma coisa. Põe 0,04% de um empréstimo de 10 bilhões de reais. Vai ser o quê? 4 milhões de reais. Né? Nem 400 milhões de reais, duvidar. Vai ser um dinheirão. 4 milhões, 40 milhões, vai ser muito dinheiro. Então isso já é algo considerável. Os bancos, então, eles vão emprestar entre si. Quando fala uma taxa livremente acordada, é óbvio que este livremente acordado vai acabar sendo menor do que a taxa que o Banco Central cobra. Essa taxa livremente acordada entre os bancos vai acabar tendendo a ser muito próxima da taxa Selic. Porque banco se ajuda, mas banco não é idiota. Se o banco sabe que se ele pega o dinheiro dele e põe na aplicação ele vai ter 13,25, para que eu vou emprestar para o meu amiguinho a 13,20? Eu vou emprestar 13,25. Se eu for muito brother, 13,24. Se ele aceitar, 13,26. Essa taxa livremente acordada costuma convergir para a taxa Selic. Essa taxa, gente, a gente vai ver que ela é chamada de taxa do CDI, Certificado de Depósito Bancário. Mas isso a gente fala já já, beleza? Então, você vai ter essa situação aí que é previamente acordada. Ok? Tranquilo? Show de bola. E vamos que vamos pra frente. Chegamos num conceito importante que é o overnight. Olha só, o que significa overnight? É durante a noite. Vamos dar uma lida.
Entendendo essa dinâmica de empréstimos, é necessário saber que se esses empréstimos forem realizados com títulos públicos como garantia, por lei, devem ser pagos no dia seguinte. Pessoal, olha só que coisa interessante. O banco, ele tem títulos públicos. Ele compra títulos públicos, tá? Título do Tesouro Direto. Ele tem esses títulos e ele não quer vender. Ele pega o dinheiro emprestado. Ele tem que pegar esses títulos e deixar como garantia. Imagine o seguinte, imagine que ele deixasse esses títulos como garantia, mas ele não pagasse o empréstimo. O que o outro banco teria que fazer? Pegar esses títulos e vender para conseguir recuperar o empréstimo. Se esses títulos fossem vendidos em uma velocidade muito grande, o que acabaria acontecendo com os títulos? Iam cair por aumentar a oferta dele no mercado. Isso ia acabar afetando a economia e, consequentemente, ia afetar o Copom na hora de decidir a taxa Selic. Para se proteger desse movimento, uma lei fala o seguinte, olha, banco está emprestando entre si. Tá, beleza. A garantia a título público tem que pagar no dia seguinte. Esse juro que tem que pagar no dia seguinte, imagina você pegando um empréstimo de um dia. Esse juro, essa taxa de um dia, isso que vai formar a famosa taxa overnight, que é o Selic overnight. Por quê? Porque isso acaba convergindo para a taxa Selic. Gente, a taxa Selic é uma taxa de referência. Eu faço uma analogia que é a do cartão de crédito, que é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Você tem um cartão de crédito, entra no banco e você está ganhando 7 mil reais. Você se empolga. No primeiro mês, você compra. Quando você vê, a sua fatura de cartão de crédito está 6 mil reais. Você fala, eita porra. No mês seguinte, 6 mil reais também. Você fala, meu Deus, lenhou. Aí você pega e fala o seguinte, olha, a minha meta é pegar o meu cartão de crédito, tem até uma aqui, pegar o meu cartão de crédito e gastar 3 mil. Essa é a minha meta. O que eu tenho que fazer para gastar 3 mil? Gastar menos. A Selic, ela funciona assim. Quando o Copom aumenta a Selic ou baixa a Selic, isso não vai fazer tudo mudar automaticamente. Isso é uma taxa de referência, uma taxa básica. Agora é lógico. A taxa Selic é uma taxa que remunera. Se os bancos estão sendo remunerados a 13,25, eles vão emprestar a 13,25 mais um pouquinho. Porque se eles não botassem esse mais um pouquinho, por que eles iriam emprestar? Era mais fácil deixar o dinheiro parado. Não ia ter trabalho nenhum. Essa dinâmica de empresta por um pouquinho, negocia banco com banco, não sei o que, deixa título público como garantia, ó, se eu deixo, então o empréstimo é mais barato e não sei o que. Isso que vai formando vários pedacinhos que chegam na Selic. Por isso que essa Selic overnight, a soma dessas Selics, que são Selics de um dia, né, e vai ser 0,000, não sei o que, bababá, isso tudo vai formando a taxa Selic como um todo, vai convergindo para essa taxa referencial. Certo? É por isso que, quando o Copom abaixa a taxa Selic, normalmente os financiamentos começam a ficar mais baratos, porque vai convergindo para aquela referência. Tá bom? Então, lembre do seguinte, o overnight é esse conceito que eu expliquei, mas isso aqui é interessante. O empréstimo que tenha título público como garantia deve ser pago no dia seguinte. Isso entre banco, tá, gente? Eu posso pegar um empréstimo, eu sou pessoa física, eu não sou um banco, com título público como garantia, eu não preciso pagar no dia seguinte. Isso aqui é na realidade interbancária, tá bom? E é isso que caracteriza o overnight. Ou seja, puxei no seu resumo, overnight, título público como garantia, pago no dia seguinte entre bancos. Tá bom? Beleza. Recolhimento compulsório, eu já expliquei, né, o que é, que o recolhimento compulsório é aquilo que o Banco Central, ele vai pegar do banco de uma maneira de reserva. Imagina que o banco é como se fosse um filho playboy. Filho playboy, você dá 10 mil na mão dele e o pai é rico. O que é que o filho faz? Gasta 10 mil. Aí você dá 100 mil na mão dele. O que é que o filho faz? Gasta 100 mil. Você dá 1 milhão. O que é que o filho faz? Gasta 1 milhão. Você fala, ô desgraça. Aí você fala, já sei, peraí. Eu vou lhe dar 1 milhão de mesada. Eu sou rico, você é um filho playboy, eu quero que você seja mesmo um playboyzão mesmo da pesada.
Só que é o seguinte, desses 1 milhão, 300 mil você vai guardar, que eu quero que você invista. O que vai acontecer? Ele vai conseguir gastar 700 mil. Se você falar, olha, eu não quero que você gaste mais 300 mil, não. Eu quero que você gaste, eu quero que você junte 200 mil. O que você fez? Diminuiu a exigência de empréstimo compulsório. O que seu filho vai fazer? Gastar um monte. Mais esses 100 mil. Então, a reserva compulsória é uma maneira do Banco Central educar os bancos e também garantir que, em caso de falência, o banco tenha uma reserva. Aumentar a exigência de reserva compulsória é uma política monetária restritiva. Diminuir a exigência de reserva compulsória é uma política monetária expansiva. Certo? Tranquilo. Chegamos agora, né? Coloquei aqui tudo no material para você dar uma olhada, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Aqui, gente, eu quero que você saiba de uma coisa, anote, lembre, é o seguinte. Selic é uma coisa. O que é Selic? Sistema Especial de Legislação e Custódia, de Liquidação e Custódia. O que é isso? Um sistema. Como se fosse um Windows. Um sistema. E o que é 13,25, Ricardo? 13,25 é a taxa Selic. E não a Selic. É a taxa Selic. Selic é um sistema onde se registram essas transações. Essas transações todas de overnight, não sei o que, bababá, vão acabar formando a taxa Selic. Certo? E é isso que eu coloquei aqui, ó. Selic nada tem a ver com a taxa Selic. O sistema Selic aparece dentro do mercado interbancário. Esses empréstimos realizados usando títulos públicos como garantia, vamos lembrar, empréstimo que usa título público como garantia tem que ser pago no dia seguinte, é o que faz o overnight. Estes empréstimos têm as suas taxas e suas transações cadastrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no Sistema Selic. Esse monte de empréstimo interbancário que vai acabar formando a taxa Selic real, que vai convergir para a taxa Selic definida pelo Banco Central, pelo Copom, que está dentro do Banco Central. Compreenderam? É meio conceitual, né? Por isso que vai aparecer muito em quê? Em enunciado, não em questão objetiva. Outra coisa, muito importante, por isso que eu estou fazendo esses links, linkar o que a gente está vendo aqui com o que a gente vê em política monetária. Porque muitas das questões vão misturar isso aí. Tá bom? Tranquilo? Show de bola! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Esse ambiente de negociação de títulos públicos entre a instituição financeira é o chamado open marketing. Tá bom. Até aí eu entendi, Ricardo, tudo certo. E aí chegamos no certificado de depósito interbancário. Gente, eu quero aqui que vocês abram bem os ouvidos para entender uma coisa que muita gente se confunde. Primeiro de tudo, Ricardo, eu consigo comprar um CDB, certificado de depósito bancário? Sim, consigo comprar um CDB. Eu consigo comprar um CDI, certificado de depósito interbancário? Não. Porque eu não sou banco. O certificado de depósito interbancário é, a duras penas, um papel, um recibo do empréstimo que eu estou fazendo. Entre bancos. Não, Ricardo, peraí. Eu abri meu app do Nubank e eu vi lá na minha caixinha, que eu tenho ali R$1 na caixinha, que ele está rendendo a 100% do CDI. Se ele está rendendo a 100% do CDI, significa que eu comprei um CDI. Não. Você comprou um CDB ou um RDB, no caso do Nubank é um RDB, que é a mesma coisa que um CDB, tá? Só não pode ser endossado, tal, ele já fez essa diferença em produtos bancários. Beleza.
Você comprou um CDB ou um RDB que tem como rentabilidade a taxa CDI. Ricardo, e como assim 100% do CDI? Se o CDI for 10%, 100% de 10 é quanto? 10. Então, se o CDI for 10% e seu rendimento é a 100% do CDI, seu rendimento é de 10%. Se você tiver 110% do CDI, nesse caso seria 11% o rendimento. Tá compreendendo? Você não compra um CDI. Ricardo, e por que é referenciado pelo CDI? Lembra que estes empréstimos interbancários é o que vão ser cadastrados na Selic, no Sistema Especial de Liquidação de Custódia. E essa Selic overnight, que é quando é lastreadas por títulos públicos como garantia, é que vão formar a taxa Selic real. Perceba que é a taxa CDI que acaba sendo a taxa Selic na prática. E que acaba sendo muito próxima, para não dizer basicamente igual à taxa Selic, já que converge para ela. Compreendeu? Então você não compra um CDI. Você compra um CDB, um RDB, o que quer que seja, referenciado pelo CDI. Certo? Tá. Ricardo, explique direitinho o que é CDI. Tá bom. Para isso eu vou utilizar o presentinho aqui que Clara me deu, que ela fez aqui um cartãozinho, né, com uma gravatinha, porque na visão da escola todo pai usa gravata, que é coroa mesmo, né, que se lê. Então assim, tem um paizão de gravata e colorida ainda, né? Mas beleza, né? Porque, pô, eu sou um pai inteiro, mas beleza, né? Tranquilo. Escrito that you are the best, porque é desgraçado mesmo, eu tô na porra do Brasil, em vez de mandar pai, você é massa. Tamo junto, Clara. Não, manda that you are the best. Love, Clara. Eu não tô nos Estados Unidos, tô no Brasil, vamos falar português. Pai, coroa, véi. Ainda não, né? Mas vou chegar lá. Paizão, paizinho, papai. Você é o melhor. Você é o cara. Tamo junto. Clara. Aí é massa. Mas beleza. Então eu vou utilizar isso aqui. Imagina o seguinte. Eu sou um banco. Meu brother é outro banco. Eu chego pro meu brother e falo assim. Ô banco 2, eu tô sem dinheiro, brother. Eu tô precisando de dinheiro, de empréstimo. Aí o banco 2 fala o seguinte. Porra, velho. Então beleza. Então peraí, você tá precisando de empréstimo? Tô. Aí o banco 2 pega esse papel aqui e fala o seguinte. Olha, esse papel aqui, ó, é R$1 milhão que eu vou te emprestar, R$1 milhão, tá? Esse é o recibo. Compra esse papel aqui. Na verdade eu faço, né? Compra esse papel aqui. Eu vou lá, compro esse papel, recebo, o que é que acontece comigo? Peguei o dinheiro. O que é que acontece com ele? Pegou o papel. O que é esse papel? É o meu certificado de depósito interbancário. É o que está registrando o empréstimo que eu peguei do outro banco. Por isso que o CDI é só entre bancos. Tá, gente, todo mundo que empresta precisa de remuneração. Eu não vou emprestar de graça. Essa taxa de juro é chamada de taxa CDI, porque é a taxa do certificado de depósito bancário. E essa taxa CDI vai ser pela média das operações de Selic overnight, que vai acabar sendo a taxa Selic. Compreenderam? Então tá aqui. Beleza. Vamos lá. Em muitas situações, os bancos não precisam de empréstimo, porém não possuem títulos públicos. Por quê? Quando você tem título público, fica mais fácil, você já tem uma garantia. Se você já tem uma garantia, por que você precisa de um certificado, de um papel? Você já tem a garantia do título público. Se você não pagar, executa. Agora imagina o seguinte, eu tenho uma garantia do título público, eu tenho um título público, só que eu não quero te pagar amanhã.
Só que a lei fala que se eu emprestar usando garantia por título público, eu tenho que pagar amanhã. Mas eu não quero te pagar amanhã. Ou seja, quando eu tenho título público, tá tudo bacana, tá tudo fácil. Agora, quando eu não tenho título público, eu tenho que usar certificado de depósito interbancário. Gente, isso aqui eu tô falando banco com banco, tá? Segurando aqui para responder. O que é IPCA? IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é medido pelo IBGE. O IPCA é inflação. IPCA não tem nada a ver com Selic. E, quer dizer, tem a ver no contexto macroeconômico. IGPM também não tem a ver com Selic, tem a ver no contexto macroeconômico. IPCA é um índice de inflação. Isso aqui é a taxa básica de referência da economia. Por isso que hoje a taxa Selic é a inflação. Perdão, a taxa Selic é 13,25, a inflação é 5%. Inclusive, lembra de política monetária. Quanto maior a taxa Selic, menor a inflação. Quanto menor a taxa Selic, maior a inflação. Certo? Open Market, para quem perguntou, tá aqui, ó. Ih, rapaz, deu defeito aqui. Open Market, para quem perguntou, vai estar aqui em cima. Pera aí que deu ruim aqui na minha tela. Cadê? Tem alguma coisa aqui acontecendo na minha segunda tela. Pronto, foi. Open Market, gente, é esse ambiente da taxa Selic entre bancos. O que é o Open Market? É um mercado aberto entre bancos. Tudo que eu estou falando agora é da relação entre bancos. Ok? Tranquilo? Show de bola. Quando a gente fala de relação entre bancos, a gente fala de CDI. Ok? Tranquilo? Vamos que vamos. Beleza. Pessoal, o cara perguntou de taxa CDR. É isso? Não, CDB, tá? CDR. Você não tá confundindo com aquele Brasília, não sei o que, Recipients, que é BDR, aí é outra coisa, é um produto bancário. Tá bom? Tranquilo? Open Market e Quantitative Easing. Open Market não é política monetária. Open Market é o sistema, né? É o ambiente onde os bancos eles vão negociar, certo? É o que está aqui no material, ó. Olha só. Ó, esse ambiente de negociação de títulos públicos entre as instituições financeiras ou bancos é chamado de Open Market. Ponto. Quantitative Easing, Forward Guidance são políticas monetárias não convencionais. Tá lá na política monetária. Certo? Tranquilo? Show de bola. Cara, taxa CDR é algo que eu vou dizer pra você, cara. Eu acho que eu nunca vi falar. Taxa CDR. CDR. Não é TR, não. Ó, vou botar no Google aqui. Vou botar no meio da aula. Taxa CDR. Cara, não acha. Tem certeza que é isso? Taxa CDR. Deixa eu ver aqui se não pode ser um outro produto aqui, muito underground. CDR. Vamos ver. Ah, seria o fundo de investimento? O que eu achei aqui foi fundo de investimento. Deixa eu ver. Eu também achei Comissão de Desenvolvimento Regional. CDR. Deve ser BDR. Brazilian Deposit Receipts. E aí é um produto bancário, não tem a ver com a aula, tá?
CDR, sei lá, porque é tanta coisa que às vezes vai vindo, mas beleza, vamos segurar aqui. É bom, gente, vamos perguntar mesmo, a aula aqui é para isso. Vamos perguntar, tá bom? Então cada coisa no seu lugar. Gente, aqui a gente está falando de mercado interbancário. Mercado interbancário é CDI. CDI, taxa CDI, a gente fala de Selic e tal, não sei o quê. IPCA e GPM é inflação, tá lá, inflação. Tá bom? BDR, que não é CDR, BDR são produtos bancários, certo? Isso aí é outra coisa. Vamos se focar aqui na aula, beleza? Vamos que vamos, vamos voltar. Então, continuando. Como eu falei aqui para vocês, né? Quando que vai ser necessário o CDI? Quando o banco não tem título público para botar como garantia e quando o banco tem título público, mas não quer pagar no dia seguinte. Por quê? Se o banco bota o título público como garantia, ele tem que pagar no dia seguinte. Lembra? Só que ele não quer pagar no dia seguinte, nem quer colocar o título público como garantia. Então ele faz o quê? Usa um CDI. E aqui está a relação. O banco que precisa de empréstimo emite um CDI. E o banco que empresta para o outro adquire um CDI. É aquilo que eu falei, né? Eu aqui quero um empréstimo, eu emito o CDI. O cara chega e compra o CDI de mim. Se ele compra, ele me dá o dinheiro e pega o CDI. Depois eu tenho que recomprar esse CDI com juros. Ok? Tranquilo? Show de bola. Sim, BDR é um produto de mercado de capitais, né? Vai ser um produto de investimento, coisa do tipo que a gente vê lá na parte de produtos bancários. Lembra que eu falei que eu ia dar uma aula de fundo de investimentos, desses BDR, né? Essas coisas todas e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Outras disposições sobre o CDI, como eu falei, são títulos não acessíveis por pessoas de fora do mercado. Falei isso aqui várias vezes. A gente não consegue comprar um CDI, certo? Tranquilo, show de bola. Os seus juros, via de regra, acompanham a taxa Selic. Isso aqui já falei para vocês também por quê, tá? Porque eles acabam convergindo, bababá. A taxa média de juros é os juros, a taxa DI, né? Que vai ser o que remunera o CDI. E quando os empréstimos são de apenas um dia, é uma taxa DI over. Sempre que se fala over, overnight, coisa do tipo, está se relacionando a apenas um dia. Ok? Deixei questões para vocês fazerem, tá? Porque a gente vai fazer aula só de questão, então as questões aqui eu deixo para vocês fazerem, tá? Que são as questões Sesgran Rio vinculada. Pessoal, eu vou finalizar essa aula aqui para eu conseguir acabar a gravação e vou continuar aqui falando com vocês, tá bom? Então, como sempre, muito obrigado por tudo mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais.